Bom, a primeira coisa que eu vou dizer é que eu vou tentar falar em português, só para poder mexer com todos vocês. E se eu conseguir vocês não rirem da minha palestra em português, já vai ser um êxito. Então, também, para que o Alexei possa escutar e mexer com ele também. Então, vamos dar começo a isto aqui. Nós somos uma pequena empresa no Uruguai e nós acreditamos muito no trabalho em equipe. Não pode ser, cada um de nós sozinhos não vai atingir nada nunca. Ou, para atingir, vai ter muito tempo e quando atinja, já o problema não é, já é outro problema. Então, este tipo de evento é muito importante para estar compartilhando conhecimento, compartilhando abraço, porque não é tudo trabalho, tem que ter mistura de coisa. Então, nós somos uma empresa que confia muito no equipe, não só no nosso equipe, sino na comunidade SABICS. Temos foco no monitoreio, não estamos fazendo muita outra coisa. Sim, monitoramos tudo o que você quiser, mas não, o nosso foco é especialmente o monitoreio. Utilizamos SABICS como ferramenta, somos representantes oficiais no Uruguai e, como o Rafa falou, Certified and Training Partners. E o que diz aí embaixo é comprometida com os nossos clientes, quer dizer, nós queremos que você fique contente. Não é somente ter um contrato com você, então você vai ter que continuar olhando a minha cara pelo resto do ano. Não, eu quero que você queira olhar a minha cara pelo resto do ano. Então, tudo que você tentar, quiser lograr, é que nós vamos estar comprometidos para atingir isso. Bem, isso é uma coisa que nós passamos falando. Nós não somos expertos em tudo. Tem um monte de coisa que nós não sabemos nem como falar dela. Mas nós gostamos de estar aprendendo continuamente novas coisas. Então, por agora não somos expertos em tudo, mas vamos atingir em algum momento. Não, é outra linguagem. Eu quero falar os problemas que nós estamos atendendo todo o tempo, não very fancy problems, não muito fino, não. Os problemas reais que nós estamos sempre enfrentando é a comunicação com os clientes e o desconhecimento. Esse é o problema, o desconhecimento é o problema. Tem muita gente que já falou disso aqui, de que você tem que falar com o cliente, entender o negócio, entender o que ele quer, entender da forma que ele quer. Porque pode ser que você atinja uma solução, mas não é o que o cliente está precisando. Então, você tem que mudar, etc. Nessa comunicação, nós vamos ter alguns problemas com a solicitude não está expressando o que em realidade ela quer. Está falando um desejo, mas não está muito bem definido como é. Muitas vezes, o que ele está pedindo não é algo que vai solucionar o problema. Ele pensa que essa solução que ele está pedindo vai solucionar, mas não é isso. Ou o problema está do lado de nós, não entendendo o que ele está pedindo. Tá? Por que isto? Pode ser porque nós não estamos compreendendo o negócio do nosso cliente. Uma coisa que já tem algum outro companheiro que já falou disso aí. Então, na comunicação temos parte do desconhecimento também. Vamos ter que ter conhecimento da coisa que nós vamos monitorear. Qual é essa coisa que uma Raspberry, um aparato do coração que estamos falando aqui na palestra anterior, na prévia. Desconhecimento do que o SABICS pode fazer. Nós, muitas vezes, desconhecemos qual é o limite que temos com os SABICS. Muitas vezes, o limite está aqui. Nós não estamos... Pode ser que nós
tenhamos o conhecimento teórico, mas não sabemos aplicar isso. Então, na conversa com o resto do equipe, na conversa com toda a comunidade, tem muita coisa que acende uma luz e você continua um relacionamento. Não sempre você vai falar com alguém e vai dizer, você tem que fazer isto para solucionar o teu tema. Não, ele vai falar 2 ou 3 coisas e você vai... Então, se ele pode fazer isso, eu posso fazer tudo isto além. Outra coisa que nós estamos, muitas vezes, devendo é quais são as políticas. Que tem também uma pessoa aí que falou que podem ser legais ou podem ser porque a pessoa que está encarregada da área onde nós vamos trabalhar é bem quadradinha, assim, não quer fazer nada que esteja por fora destes limites. Então, essa é uma restrições que nós temos que ter, que pode ser porque tem uma pessoa que quer fazer dessa maneira ou tem algum impedimento legal da lei. Bem, é um exemplo bem fácil. Tem um cliente que falou, eu quero ter essa coleta de dados a cada 40 minutos. A coisa mais simples do mundo, todo item tem um update interval, eu vou botar o update interval em 40 minutos, está pronto. Mas o cliente não queria isso. O cliente queria, começando da 0 hora, ter cada 40 minutos esse valor, não? Essa coleta. Então, não era cada 40 minutos, era às 0 hora, às 0h40, após disso, não era a 1h40, era a 1h20. Então, aí, o primeiro que fizemos foi entender o que o cliente, na realidade, estava pedindo. Depois, temos que traduzir a linguagem do cliente na linguagem dos SAVICs. Quando vamos traduzir, vamos usar os intervalos personalizados, update custom interval. Então, aí, o primeiro que você pode dizer, eu vou botar para 1 minuto 0 e 1 minuto 40. Não? Então, ele vai começar às 0 horas e depois a 1 minuto 40. Mas, às 1 hora, vai começar novamente a fazer às 0 e às 40. Então, você vai ter um valor, um intervalo de 40 minutos, um intervalo de 20 minutos, um intervalo de 40 minutos. E não é isso que o cliente quis. Então, tem que fazer 2 intervalos para as horas pares e as horas impares. Nonas. Nona é bem? Pares? Ok. Então, para as 0 às 23, cada 2 horas, no minuto 0 e 40, e para as horas 1 a 23, cada 2 horas, no minuto 20. E aí, você vai ter um intervalo cada 40 minutos e vai ter os valores nas horas exatas, o clock. Bem, aqui tem... Aqui tem um erro. Tivemos outro problema que é o seguinte, um cliente tem muitas sucursais e ele tem que estar monitorando a comunicação com as diferentes sucursais. Isto aqui é uma simplificação bem boba do funcionamento. Tem o network aqui, vão ser todas as sucursais do cliente. Cada uma destas tem 2 interfaces que vão fazer a comunicação com a internet. Ok? Qual é o problema? Tem muita sucursal, então nós tivemos que fazer uma low-level discovery para descobrir todas as sucursais e fazer as networks. Isso se faz com o chamado API do Meraki, e você vai ter toda a informação que você quiser, e aí nós podíamos fazer todos os itens que iam estar monitorando as sucursais. Então, item para cada sucursal, tendo
dados e triggers para cada sucursal. Perfeito. Aí, falei ao revés. Estava falando disso aqui. As networks, todos os triggers para as sucursais, as interfaces, todos os triggers para as sucursais. Então, tínhamos uma low-level discovery para encontrar todas estas, e aí uma low-level discovery para todas estas. Mas o cliente não quer que, se nós detectarmos que a network, a sucursal, está baixa, para avisar que as 2, ou 3, ou 4 interfaces também estão baixas. Qual é o primeiro problema aí? Você não pode fazer dependência entre triggers de 2 low-level discoveries. A dependência dos triggers tem que estar na mesma low-level discovery. Então, qual é o problema? Vamos mesclar as duas. Mas, quando mesclamos as duas, aí vamos ter mais repetida a sucursal. 2 vezes a sucursal. Então, aí vamos ter que dizer em uma, cria o item, na outra não cria o item, porque senão vai dar erro, porque o item já existia. Então, aí botamos uma propriedade no pré-processo, onde dizemos se é preciso de criar um item ou não. E o dado da interface 1 e no seguinte renglão, na seguinte entidade da Discovery, a interface 2. Mas isso tampouco deu certo. Porque a dependência tem que estar na mesma entidade. Então, aí tivemos que trocar tudo e juntar todas as interfaces na mesma entidade descoberta. Então, aí irá descobrir a sucursal com todas as interfaces dessa sucursal numa mesma entidade. Aí, tivemos outros problemas que não pudemos ainda resolver. E aí tem coisa para fazer do lado da Zabbix e tem coisa para fazer do nosso lado. É muito provável que nós tenhamos que aprender mais sobre a Meraki e a API da Meraki, e é provável que tenha alguma solução. O problema é que as distintas networks têm distintas quantidades de interfaces. Então, quando nós íamos fazer um override para criar ou não criar um item, a low-level discovery macro não existia, então dava erro na interpretação da condição do override. Isso foi na versão 5.2, onde não tínhamos a condição, existe a low-level discovery. Isso após, na versão 5.4, tem a condição existe ou não existe esta discovery. O workaround foi criar tantas valores de low-level discovery como a sucursal que tem mais. Mas isso vai nos trazer problema no futuro. Vai ser difícil destinar tempo para trocar isto para uma melhor implementação, inclusive quando troquem a versão 5.4 para 6.0 agora, mas vai ser difícil que a gente, lá tem um dito, quadro que ganha não se toca. O time que está ganhando, mais vale não mexer com ele, deixar assim. Então, se isso está funcionando, eles não vão querer trocar. E vai ser uma perda. Ok. Então, aqui, uma plegária para os Zabbix, uma delas, é poder fazer numa entidade uma propriedade que seja repetitiva. Então, para isso, não só para este caso, onde
para uma só network, vamos precisar muitas interfaces, mas também para fazer muitos tags. Você cria um item e esse item vai ter uma determinada quantidade de tags e não todo item descoberto pela mesma low-level discovery vai ter a mesma quantidade de tags, nem de values. Então, isso tem muita... Hoje, no almoço, estivemos falando com o Alexei e estivemos falando que o que acontece sempre, né? Não vai ficar todo mundo contente. Então, tem essa solução, mas tem alguma outra solução, como, por exemplo, fazer a dependência e... ou seja, o Zabbix permitir fazer uma dependência entre low-level discoveries, mas tem um risco de quando você vai definir uma dependência entre um trigger de uma low-level discovery e da outra, que uma delas não descubra o trigger. Então, você vai estar apontando a nada, né? E tem algumas outras soluções para discutir aí. Seria bom que... o que eu quis botar aqui é todos nós podemos mexer com o Alexei, botando as requisições e os problemas que nós acharmos, e inclusive tem muita vez que a galera propõe soluções. Não... Aqui temos outro problema, que temos um desenvolvimento parecido que falou aqui o palestrante, não o anterior, o outro, num hospital, onde temos muita sensor, temperatura, umidade, luz, movimento para as plaquetas. Se as plaquetas pararem, eles vão coagular, então tem que estar sempre em movimento. Mas tem um horário onde a pessoa que está encarregada disso não está prestando atenção ou não está na instituição. Então, tem que ter uma alarma sonora para que alguém corra a solucionar o problema. Se a alarma sonar para cada um dos triggers, não, para cada sensor, alarma alta nesta geladeira, alarma alta nesta geladeira, muitas vezes a corrente falhou e todas as temperaturas começaram a subir e isso tem que ser informado imediatamente pelo alarme sonoro e aí vão ter que fazer alguma coisa. O que nós fizemos, apresentamos a ideia de fazer um resumo onde vai ter um script item, nesse script item vai ter um JavaScript que vai acessar a API e somar toda a quantidade de itens que estão em estado de problema. E logo após o Arduino vai conectar a API e tirar quantos são os novos eventos gerados por o trigger. E aí vai soar cada vez que ele detectar um novo evento. Aí o script não dá nem para olhar muito detenidamente, mas tem muita coisa que é configurável pelas macros do usuário, a nível global ou para cada host. Aqui nós tiramos muita coisa, tem muita coisa mais para botar, como o Zabbix Log, para saber se tem um erro no script, etc. Ok, então, como controlamos muita coisa aqui? A frequência é controlando o update interval. O som somente vai se acionar quando tem um evento novo. Então, cada vez que o item receber um novo valor, o trigger vai ser evaluado e vai gerar um novo evento, então vai soar novamente, somente controlando o update interval do item. A repetição, se nós queremos que entre um item e uma tomada e outra tomada de valor seja repetido, aí podemos fazer
single ou múltiplo item. Eu estou falando assim, peguei o valor, gerei um item, um evento de problema, soou alarme. Chega um novo valor, vai gerar um novo evento de problema, mas se o trigger não for multiple event, não vai ter um novo evento, não vai soar. Você pode fazer que soe novamente com o trigger. Depois, o cliente queria ter diferentes sonidos para cada um dos triggers e que ele pudesse estar mudando isso. E aí nós fizemos aquilo na descrição do trigger, recuperamos qual é o source do evento e podemos botar aí, isso é outro companheiro aqui falou do Arduino, é a mesma placa, e aí está o que querem fazer, não? Quanto tempo vai estimular cada um dos pins da placa para os eventos de problem e para os eventos de OK. E aí você vai fazer uma musiquinha, não vai chegar um violino, mas... Outro dos problemas que temos é, tem muita gente que tem alguns chequeios muito distantes um do outro. Então, se você, que falou o companheiro aqui anteriormente, que se você errar, porque você tem um problema de que não, o item quedou unsupport, por algum motivo. Se o item é uma coisa que você está coletando uma vez por dia, você vai quedar cego durante todo o dia. Então, se esse item, quando falha, eu vou ter que reintentar coletar essa medida. O problema que nós tínhamos era esse mesmo aí, tínhamos um query numa database que dava timeout, mas nem sempre. Então, quando dava, tínhamos que esperar um tempinho aí, reintentar o query, um tempinho aí, reintentar o query, até conseguir o valor. Para o reintento automático, a primeira coisa que nós pensamos foi, ok, vamos botar uma internal action. Internal action é quando... obrigado, Rafa. É quando um item passa a estar unsupport, mas quando tínhamos isso, olha só o que fez o Zabbix, muito obrigado. Resolveu o nosso problema. Mas quando fomos implementar, aí vimos que a internal action, você não pode executar um script. Até agora. Amanhã vamos poder. Amanhã mesmo. Então, aí o que fizemos foi botar um valor flag aí no item. Aí íamos detectar com um trigger o valor, essa bandeira, flag. E aí o trigger sim vai ter uma action que você pode executar um script. Então, tivemos que fazer essa voltereta no ar para solucionar o problema. Mas, com toda a segurança, na 6.2 isso vai ficar funcionando. Ok. Aí está o script. A única coisa que isso faz é criar um task, uma tarefa, para fazer o requerimento. É a mesma coisa que apertar o Execute Now no item. E aí está o tema do Zabbix Log para fazer, detectar erros. Isso aí vimos com aqui o outro uruguaio que veio, porque ninguém mais foi no workshop, mas passamos muito bem só nós dois. Então, aí tem um monte de coisas para resolver, isso é só uma ideia geral, né? No Action, vamos definir steps, e o primeiro step não vai ser o 1,
vai ter que ser o 2, porque o primeiro step é imediatamente o trigger falhou, disparou, e você tinha um erro na coleta. Se você faz imediatamente, é muito provável que você vai voltar a ter um erro na coleta. Então, vamos começar no passo 2. Aí tem um pequeno inconveniente, que o mínimo tempo entre 2 steps é 60 segundos. Pode fazer alguma coisinha aí para enganar os SABICs, mas seria tudo engano. Então, vamos chamar, em cada step, vamos chamar o script. O script vai criar uma tarefa, um task. Quando esse task tenha êxito, vai apagar o script, vai ter um valor que não vai ser o valor flag, se apaga o script e vai parar o escalado, então, tudo bom. E aí você, inclusive, poderia tentar fazer isso um número limitado de vezes. Não de 2 a 0, que vai ser infinito, senão pela seguinte hora, por exemplo. E, passada essa hora, aí sim, acionar os alarmes para que a gente tomar alguma ação muito mais forte. Tudo isso você pode controlar desde os steps.